5, versículo 6 e 7. 5, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Foi orado aqui. Foi orado aqui. E o Espírito Santo de Deus, que eu pedi ao Senhor a palavra, e a gente, quando é convidado, as pessoas falam assim: você está acostumada? Está acostumada não. E nós não podemos nos acostumar, irmãos. Porque quando a gente se acostuma, é porque entrou o intelectualismo. E o Espírito Santo de Deus não usa os intelectuais. Eles usam aqueles que são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Pode ser eu, pode ser você. Que sejamos um instrumento na vida de alguém, em algum lugar, em algum dia, em qualquer ocasião. Amém? E eu aqui lendo essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. No versículo 6. E nós entendemos e nós temos aprendido neste lugar que humilhar-se é se submeter. Humilhar-se é se submeter. Repete comigo. Humilhar-se é se submeter. Vamos lá, igreja. Se submeter. Quantos de nós temos querido ser submissos ao Senhor? Porque aqui a palavra do Senhor diz assim, ó: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele te exalte. Irmãos, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, Ele opera o milagre do jeito que Ele quer, no dia que Ele quer, no tempo dEle. Não é no nosso tempo. Não é do nosso jeito. Não é do jeito que pensamos, do jeito que queremos, é no tempo dEle. E por isso que nós temos que nos submeter à vontade dEle. Irmãos, hoje estamos vivendo um tempo que a igreja, os salvos, não querem se submeter. Nós não estamos querendo nos submeter. Porque se nós nos submetêssemos ao Senhor, nós faríamos somente o que Ele quer que façamos. Seremos conduzidos pelo Espírito Santo. Mas estamos vivendo um período tão difícil, com tanto intelectualismo, com tantos, irmãos, não é proibido estudar. O pastor Bel sempre fala: não é proibido estudar, não é proibido aprender. Não, irmãos. Mas isso não tem que ser maior do que o Criador. Foi adorado aqui nesta noite. Ele não é mais menino. Ele não está na cruz. Ele já ressuscitou. Se Ele já ressuscitou, irmão, Ele está nos vendo. Ele está ao nosso lado. Ele está contemplando o nosso ir e o nosso vir. Engrandecido seja o nome do Senhor. E no versículo 7 diz assim: lançando... Primeiro ele fala assim: humilhai-vos. Humilhai-vos. E no 7 ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E lançar, irmão, é entregar. Lançar sobre o Senhor é entregar ao Senhor. Entregar, irmãos. Irmãos, como é difícil entregar. Como é difícil se humilhar e entregar. Duas ações: humilhar e se entregar. Como estamos tendo dificuldade de fazer isso? E sabe por que nós estamos tendo dificuldade de fazer isso? É porque nós não estamos crendo. Eu não estou falando para vocês, eu estou falando para nós. Eu estou no meio. Estava ensinando primeira pessoa do verbo para minha neta. Verbo.
E eu falei, primeira pessoa, quando eu cheguei lá no nós, ele, para que botar o nós? É porque o nós está incluído. Eu também estou lá. Nós não estamos crendo, muitas das vezes, no poder que Deus pode efetuar na nossa vida. Não estou dizendo, irmãos, que nós não podemos ficar preocupados com o nosso casamento. Não estou falando isso. Com o nosso filho. Mas, querido, quando ele fala entregar, quando nós entregamos, nós estamos falando assim, Senhor, eu não posso resolver. Entenderam? Quando nós nos humilhamos e entregamos, a gente está falando assim, Senhor, eu não consigo resolver. Porque quem é, irmãos, eu sempre falo isso no GCL, quem é que pode convencer o coração do homem que não seja o Espírito Santo de Deus? E aí a gente tem uma preocupação com um filho, com uma filha, que você ensinou, que você orientou, que você testemunhou. Na tua casa você tem um marido e você testemunha. Querida, querido, a tua voz não alcança o coração do homem. Quem alcança o coração do homem é o Espírito Santo de Deus. O que é que nós temos quando nós não convencemos um filho, um marido, um genro, um irmão? O que é que nós fazemos? Você está aí, nós estamos aí. Seja o canal, seja a referência. Seja referência na vida do seu filho, da sua filha. Seja referência na vida do seu marido. Seja referência na vida do seu irmão. Seja referência na vida da sua... Deus te chamou para ser a referência. Muitas das vezes, irmão, porque aqui está dizendo aqui no versículo 6, para que a seu tempo, o Senhor, no tempo dele. Não aconteceu ainda. Mas toda manhã diga, talvez aconteça hoje, vai acontecer hoje. Chegou de noite, não aconteceu, mas você venceu um dia. Você passou aquele dia orando, você passou aquele dia buscando, você passou aquele dia confiando. E aí você passa a noite. Chega no outro dia, Senhor, que seja uma bênção esse dia, que esse dia aconteça. E aí você vai vivendo em referência, irmãos. Porque eu quero falar uma coisa para você, para nós. Muitas das vezes a gente está achando assim, a gente está no fundo do poço, mas a palavra até fala sobre isso. Por que é que a gente não consegue buscar o Senhor no meio da tribulação? A palavra de Deus diz que a tribulação gera paciência. A tribulação gera paciência. Mas na tribulação a gente não consegue orar. Por que a gente não consegue orar? Porque já ficamos com a mente cativa, em cativeiro. E não estamos vivendo no cativeiro de Deus. Estamos vivendo no cativeiro do mundo. Porque o cativeiro do mundo não te deixa buscar o Senhor, irmãos. O cativeiro do mundo faz você ver os problemas e não a vitória. O cativeiro do mundo te traz a ansiedade, a preocupação. E eu procurando aqui sobre ansiedade, sobre preocupação e significados literários, e a mente no cativeiro ela não te deixa orar. Porque você só pensa no problema. Você anda preocupada. Você já acorda. Ai, meu filho, minha filha, meu marido, meu irmão, já acorda assim. Aí nem ora. Já acorda com a mente preocupada. E eu procurando aqui, que a preocupação nega a eficácia do poder de Deus. Olha só. E quando eu aprendi, eu não tinha visto esse significado aqui, mas algum tempo atrás eu li a palavra, um versículo que eu vou ler daqui a pouco, e eu falei assim, Senhor, realmente, quando estamos preocupados, não estamos confiando no Senhor. Raciocínio, irmãos. Quando estamos preocupados, não estamos. Porque a preocupação vem a pergunta assim, será? Será que vai acontecer? A ansiedade diz assim, lá na frente não vai dar isso aí não, vai dar ruim. A ansiedade diz assim para você. Se a gente faz isso, se a gente pensa assim, é porque a gente não está confiando que o Senhor vai fazer. A gente não está confiando na eficácia do agir de Deus. E eu procurando aqui, disse, eu separei.
Nós não confiamos no Senhor. E quando nós não confiamos no Senhor, na hora da tribulação, nós não damos as respostas adequadas para o diabo. Porque, querido, o diabo fala para você que não tem jeito. O diabo fala para você que você não vai conseguir. O diabo fala para você que, para de orar porque não vai, E deixa para lá. E aí a gente ouve essa sugestão e não damos a resposta adequada. Amados, quando o diabo foi falar com Jesus, Jesus deu a resposta certa. Por que nós não damos a resposta certa? Por que nós não falamos assim? Quando ele falar, não tem jeito não. Aí você tem que falar assim, não, o Senhor diz que tem jeito. O Senhor diz que Ele levou na cruz toda a nossa enfermidade. Está escrito que Ele é o libertador. Está escrito que Ele tira o homem da lama, das trevas, e leva para a sua maravilhosa luz. Mas quando o adversário fala para você assim, não tem jeito, você diz, não tem não. Então você está negando a eficácia do poder de Deus, porque você continua preocupada. Amados, cada dia é um dia. E acredite, a vida do outro não está no poder das nossas mãos. A vida do outro está no poder das mãos do Senhor. Querido, se Ele não fizer, você não pode fazer. Não acredite na força do seu braço. Não acredite no poder das suas palavras. Porque às vezes falamos e irritamos. Se converta, vai para a igreja. E a pessoa fala assim, que saco. Vai orar, irmãos. Vai orar. Sabia que muitas situações na vida da gente acontecem para nos santificar? Porque se você entender que aquele processo é para você orar mais, que é para você buscar mais, que é para você jogar o eu para fora, que é para você deixar o Espírito Santo operar em você, você vai receber o milagre. Porque não é por falar, irmãos, não é por falar. É o Espírito que convence. E às vezes eu ouço falar, na minha casa mesmo, mas você vai continuar orando? Eu falei, a minha parte é orar. O agir não é meu, o agir é de Deus. Porque cada um dará conta de si, amados. Acredite, cada vez que você ora, o Senhor ouve. Será que você cantou à toa aqui nesta noite? Que as orações têm enchido o odre? Você tem enchido? Você tem enchido? Ou você tem enchido a paciência de alguém lá na tua casa? Irmãos. Porque eu vou falar uma coisa, um servo do Senhor, sem a orientação do Espírito Santo, sem ser o canal do Espírito Santo, ele se torna uma pessoa inconveniente. Fala na hora errada, se mete na hora errada, briga na hora errada. Aí na hora que é para ficar quieto, briga. Na hora que é para ficar em silêncio, briga. Aí na hora que é para falar do amor, que é na ação, aí não age. E a mente que está no cativeiro, o que acontece com ela? Ela começa a dar vazão a várias coisas que não é do Senhor. E ela começa a buscar coisas também que não são do Senhor. Por quê, queridos? A mente que está em cativeiro começa, Deus não vai fazer, Deus não fez. Existem pessoas na casa de Deus que estão tão presas nas suas mentes, presas com coisas que aconteceram lá no passado, lá atrás. O pensamento da pessoa, não é eu,
qualquer pensamento, seja qualquer coisa. Eu fui um alcoólatra lá atrás. Aí o diabo fala assim, mas você era alcoólatra, está entrando aqui, mas você era alcoólatra. Aí você que falar para o diabo a resposta certa. Nossa, Deus tem tido misericórdia de mim, eu estou aqui. A resposta certa é essa. Não é dizer, poxa, mas eu fui molestada lá atrás, mas o Senhor te manteve viva até agora. Saia do cativeiro. Eu fumei baseado lá atrás. Você não fuma mais. Olha a misericórdia de Deus que te alcançou. Por que é que você vai manter isso preso na sua mente? O Espírito Santo essa noite quer te tirar dessa condição. Eu errei, não estou errando mais. Eu pequei, não estou pecando mais. Eu estava lá em tal lugar, hoje eu não estou mais. Eu fui molestada lá, hoje eu não sou mais. Porque o Senhor te alcançou. Então, o que está acontecendo hoje? A nossa mente tem ficado cativa com coisas que já aconteceram. E a gente quer pegar com a força do nosso próprio braço, trazendo as preocupações, invalidando o poder de Deus. Olha só, irmãos, uma forma tão sutil. Meu pai não deu certo no casamento, eu também não vou dar. Olha só. Aí você pode até falar assim, mas irmã, isso na igreja, irmão. Não importa que você aceitou Jesus, foi lavado e remido, foi batizado, mas você precisa se libertar. Se libertar daquilo que não edifica. Se libertar daquilo que tem te prendido, que não tem deixado você caminhar. Amados, eu digo de cadeira, como é difícil você caminhar, evangelizar com seus filhos fora da casa do Senhor. Eu não estou falando de uma coisa que eu não vivo, eu estou falando de uma coisa que eu vivo. É fácil? Não. Mas se você fez a sua parte, fazendo como está escrito na palavra do Senhor, ensinando, orientando, lendo a palavra, sendo testemunho, a escolha não é sua, a culpa não é sua. São escolhas. São escolhas, amado. Não pare, não se distraia. Não se distraia. Não se distraia. Continue fazendo a obra do Senhor. Continue buscando ao Senhor enquanto há tempo. Não fique presa, porque o meu marido caminha, amada. Porque a minha esposa caminha, amado. Caminha. Busca. Seja fiel ao Senhor enquanto temos oportunidade. Aleluia. Lá em 1 Pedro, já li. Lá em 1 Pedro mesmo, aí mesmo, no versículo 8, olha o que fala aqui que é interessante. Aí mesmo em 2 Pedro, preciso meio que 1 Pedro. Em 2 Pedro, no versículo 8, sede sóbrios, já colocou? 2 Pedro 5. 1 Pedro 5:8. Vou ler aqui na Bíblia que é melhor. Sede sóbrios. Olha só. Sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. E aí, eu procurando aqui, o que significa ser sóbrio? Ser sóbrio, irmãos, aqui na Bíblia, é ter uma mente sã. É ter uma mente sã. Aí depois que eu entendi, por que o Senhor falou assim, mente cativa? Porque sóbrio é ter uma mente sã. Se você não tiver uma mente sã, você vai ser facilmente sugestionada. Se você não estiver olhando para Cristo, você vai ser sugestionado. Porque o adversário está ao derredor, querendo te sugestionar, me sugestionar.
Amados, e logo em seguida diz assim, o sóbrio quer dizer, tenha a mente sã, busque o domínio próprio. E eu fiquei pensando que sóbrio é ter domínio próprio. E quando a gente perde o controle, fala na hora errada, age na hora errada, perdeu o controle. Cadê o domínio? Cadê o domínio? Eu estou falando isso para mim. Porque mulher, principalmente mulher, não dá um ataque, muitas das vezes, é difícil. Mas nós precisamos ser sóbrias. Tanto homem como mulher. Nós precisamos estar ligados no Espírito Santo de Deus para fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que façamos. E está assim, está assim escrito no versículo 8. Sede sóbrios, vigiai. Se você não estiver sóbria, não estiver sã, como que você vai vigiar? Se ser sóbria, estar com a mente controlada, ter domínio próprio, como é que você vai vigiar? Porque aqui vigiar é observar quando as coisas começam a ficar nubladas. Sabe aquele momento que a tua mente fica nublada, que você não sabe o que fazer? Vai orar. Vai orar. Não sabe o que fazer, não sabe como decidir, não sabe o que falar? Vai orar. Eu aprendi algo esses dias. Eu falo assim, Senhor, quando eu estou num conflito muito grande, eu falo assim para o Espírito Santo, eu não sei o que fazer. Faço nada. E às vezes meu esposo, você não vai fazer nada? Aí eu falo para ele assim, na dúvida, fique quieto. É como eu vou ficar. Na dúvida, não fale nada. Se o Senhor não respondeu, não haja. Porque eu preciso vigiar. Eu preciso estar sóbria para quando o Senhor falar comigo. Precisamos estar desperta, acordada, para quando virem as sugestões do mundo, nós possamos entender que está nublando tudo, está querendo apagar aquilo que Deus quer falar com você, irmãos. E lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, olha que interessante. O Senhor novamente. A palavra de Deus, ela é uma bússola. Se você não lê a palavra, você não sabe manusear a bússola. A bússola te orienta para onde você tem que ir. A Bíblia é uma bússola e ela te orienta o que você vai fazer. E quando nós não obedecemos e não seguimos a bússola, a gente pode tomar o caminho errado. A gente pode ir na direção errada. E lá no livro, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim, novamente. Irmão, na Bíblia tem tantos versículos dizendo assim, fica calmo. Não fica preocupado, não. Não fica inquieto, não. E a gente fica preocupado, inquieto, ansioso. E a Bíblia tem tanto escrito isso aqui, só vou falar esses aqui. Mas lá em Filipenses 4, 6 diz assim, não, novamente, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. Agora eu quero perguntar, não responde para mim, quem é que na hora da ansiedade, da tribulação, da preocupação, lança sobre o Senhor, se humilha diante do Senhor, para Ele poder tirar a ansiedade? Não é uma coisa que nós deveríamos fazer automaticamente, já que está escrito? Já que nós temos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador? Não teria que ser a primeira coisa que fazemos? O bispo fala assim, antes de levar o médico, nós deveríamos fazer o quê? Orar. Nós oramos? O mais rápido que fazemos é procurar uma dipirona.
fazemos. Oramos? Não. Nós não criamos nenhum hábito, não estou falando todos, mas na maioria das vezes não criamos nenhum hábito de orar antes de sair de casa. Não criamos nenhum hábito de convidar o Senhor para sentar no banco do carro conosco. Não convidamos o Espírito Santo de Deus para sentar no ônibus conosco. Não convidamos o Senhor para estar na frente daquele médico que vai te consultar, que vai nos consultar. E aqui no 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma. São todas as coisas, irmãos. Todas as coisas. O que você vai comer, o que você vai vestir. Tudo, irmão, tudo. A palavra de Deus: não estejais inquietos por coisa alguma. Depois que você deixar de ficar inquieto, porque você já lançou para o Senhor a tua ansiedade, aí sim que se cumpre o versículo 7. Pode colocar aí? Versículo 7 de Filipenses 4. Você lançou sobre o Senhor, você entregou, você está confiando, você está se humilhando, está orando, está oferecendo ações de graça. Aí sim o versículo 7 acontece. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Gente, por que o Senhor está falando que é para lançar ansiedade? Porque a ansiedade tira o controle da nossa mente. A ansiedade, irmãos, a ansiedade tira o controle da nossa mente. A ansiedade é uma preocupação com uma coisa que nem aconteceu. Quando você ouvir alguém falar assim: ah, porque eu sou ansiosa, você pode... Aí você pergunta: está ansiosa por quê? Aí a pessoa vai falar assim: porque pode acontecer tal coisa, tal coisa. Nem aconteceu. A ansiedade toma conta da mente. Por isso que o Senhor Jesus, Ele sempre fala: não esteja ansioso. Porque senão a tua mente vai se perder. Porque é assim, você começa... Quem já passou pela situação da ansiedade? Eu já passei. Você sente... Não tem um sintoma que é comum? Você sente taquicardia. Você parece que vai ter uma parada cardíaca, seu coração começa a disparar, parece que fora de hora você não consegue respirar e você pensa assim: eu estou morrendo. Porque a ansiedade te descontrola no todo. E você com o pensamento acelerado, você não consegue. Irmãos, o Senhor tem... Por isso que o Senhor fala: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Liberte-se, a tua mente precisa deixar de ser cativa. Aleluia. Porque senão, irmãos, nós vamos ser robô, levado pelo vento de qualquer doutrina. A gente está com a mente confusa, a gente ouve alguma coisa lá na internet e esse cara está falando a verdade. Não é assim como meu pastor ensinou, não. É como ele falou aqui, tem que ser do jeito que ele fala. Porque você não está ligado, porque você não está orando, porque você não está fazendo o seu minuto de devocional. Irmão, se você orar 5 minutos, ler a palavra, você consegue ler um versículo da palavra do Senhor e meditar o dia inteiro. Um versículo só. Pega um versículo só, acorda e fala: vai lá ler. Porque eu oro antes de descer da cama. Porque, irmão, depois que eu desço da cama, o que tem de coisa para fazer. E às vezes eu nem levantei da cama. Minha irmã tem uma irmã especial, que ela entra no meu quarto e ela tá vendo que eu estou deitada. Eu posso até estar orando. Ela bate nas minhas costas e fala assim: café com leite e pão. Zetinha, café com leite e pão. Ah, levanta logo. Isso é todo dia, irmão. Então, quando assim que eu abro o olho, eu começo a orar. Começa a orar, começa a meditar, coloca um louvor e começa ali no Senhor: eu preciso que Tu estejas comigo durante todo esse dia. Porque eu preciso. Eu preciso que o Senhor fique comigo o dia inteiro. E eu falo para Ele, porque senão eu vou errar mais. Eu vou falar o que eu não devo falar. Eu vou julgar na hora errada, que eu não tenho que julgar em momento nenhum.
Mas se tu não estiver comigo, Senhor, eu vou fazer isso tudo de errado e vou entristecer o teu coração. Então a palavra do Senhor, ela é muito clara. Humilhar-se, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Porque aqui no versículo 7 de Filipenses, ele diz: e a paz de Deus que excede todo... Irmãos, essa paz de Deus que excede todo entendimento, não significa, querido, que você vai levantar do joelho e o problema vai estar resolvido, não. Você vai levantar do joelho, o seu filho se converteu. Você vai levantar do joelho e a sua esposa se converteu. Não, irmão. Essa paz que excede todo entendimento é que mesmo não acontecendo, o Senhor continua Deus. Não aconteceu, mas eu amo o meu Senhor. Isso que é a paz. Qual o entendimento que o mundo está te dando? É que não vai acontecer. Mas a paz que excede todo entendimento diz que, independente se acontecer ou não, o Senhor está cuidando de tudo. No momento certo, no momento dele, ele vai fazer do jeito que ele quer. Amém? E está acabando aqui, graças a Deus. Louvado seja Deus. E para terminar, amados, eu encontrei aqui no Antigo Testamento, no Salmo 55, 22. Vamos lá. Davi. Olha que lindo. No momento de tribulação, no momento de medo, olha o que Davi falou, nos aconselhando. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Aleluia. O Senhor me sustenta e te sustenta, amados. Mas nós temos que lançar. E aqui novamente eu leio: lança o teu cuidado. Lança tuas preocupações. Lança a tua ansiedade no colo do Senhor. Às vezes eu falo assim: Senhor, eu falo todas as situações, eu falo assim, está no teu colo, eu não tenho nada com isso. Resolve do jeito que tu quiser resolver, porque tu sabe, porque o Senhor ouve o que eu não ouço, o Senhor vê o que eu não vejo, e o Senhor sabe o que eu não sei. Nós precisamos acreditar nisso, amados. O Senhor já está lá. O Senhor já está lá cuidando da tua casa. O Senhor já está dando estratégia. O Senhor já está operando do jeito dele. Certa vez, eu orando pelo meu esposo, vou contar isso aqui para vocês, eu orando pelo meu esposo, para que ele se convertesse. E todo dia eu falava com o Senhor: Senhor, está escrito. Falava assim, irmão: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas te serão acrescentadas. Aí eu falava assim: eu estou fazendo isso aqui. Todo dia. Irmãos, e quanto mais eu jejuava, quanto mais eu orava na madrugada, mais o meu marido chegava mais bêbado ainda. Tinha dia que eu estava entregando o propósito e eu falava assim: não está adiantando não, porque eu estou orando e está bebendo dobrado, está bebendo triplicado. Gente, eu passei muita situação com meu esposo. E aí teve um dia que eu orando, eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não aguento mais. Porque, irmãos, quando eu falo de álcool, hoje se fala muito em droga aqui, né? Mas a bebida também é uma droga, irmãos. Bebida é uma droga, destrói famílias inteiras. E ali eu falava para o Senhor: Senhor, liberta o meu marido. Eu estou buscando o teu reino primeiro,
porque eu sei que essas coisas o Senhor vai resolver. Eu creio, eu continuo crendo. E aí, eu falei assim para o Senhor, mas também, como é que meu marido vai se converter? Olha só o que eu falei para Jesus. Como é que a gente não vê nada? Eu falei, como é que meu marido vai se converter se lá no trabalho dele só tem um funcionário que é ele? Quem é que vai falar do amor de Deus para ele? Se na empresa que ele trabalha, ele era porteiro, só tinha ele de porteiro. E eu falava assim, Senhor, envia o teu anjo, fala com ele. Ah, ninguém vai falar, só tem ele lá. Querida, a gente não sabe de nada não. E aí passaram-se os dias, eu falei isso com Deus. E chegou um dia, umas irmãs, era de uma outra igreja, mas irmãs foram na minha casa e me entregou um recado, foi usado em profecia e falou, olha, o Senhor manda te dizer que Ele está cuidando lá naquele lugar do teu esposo. Na minha cabeça, irmão, olha a cabeça. Aí eu falei, como? Queridos, naquela noite, o meu marido chegou na minha casa, falou, Su, eu estou de saco cheio, não aguentando mais. Falei, por quê? Colocaram um rapaz para trabalhar comigo. Aquele cara só vive orando. Aquele cara só vive orando. Ele para o trabalho todo, meio-dia, ele entra no nosso aposento. Quando eu entro lá que eu vou almoçar, ele está de joelho, com as mãos para o céu, e ora por mim para eu me converter. O cara é doido. E aí o meu marido falou para mim, eu estou querendo parar de fumar cigarro. Ele falou assim, olha só, você só consegue parar se Jesus entrar na tua vida. Tudo ele é Jesus, tudo dele é Jesus. Estou aguentando não, estou aguentando não. Estou aguentando não. Irmão, Jesus estava operando ou não estava? Deus colocou a pessoa lá, irmãos. Eu quero dizer para você que aonde está o teu filho, onde está o teu marido, onde está a tua mãe, onde está o teu irmão, o Senhor está lá. O Senhor, creamos, irmãos, creamos, o Senhor está lá. Ele vai fazer, colocou uma pessoa. O rapaz saiu quando meu marido se converteu. Saiu. Queridos, Deus trabalha do jeito dele. Nós temos pouca fé muitas das vezes. O Senhor é poderoso para resgatar toda a nossa família em Cristo. E eu quero render graças essa noite. Porque ontem a minha filha, a Suelen, falou para mim assim, mãe, eu posso te ajudar no evangelismo? Quem estava aqui viu. Eu posso te ajudar no evangelismo? Falei, pode. Mãe, eu não sei cortar cabelo não, posso cortar torta, aí o nome da igreja vai ser explanado por aí. Ela fala assim, eu falei, pode, filha. Mãe, eu quero fazer trança nas meninas que chegarem lá. Aí eu só falei, eu fico preocupada, né, irmãs? Mandei um zap para ela, eu falei, filha, vai vestida. Filha, vai vestida. Ela ficou até chateada comigo. Ela falou assim, mãe, a senhora acha que eu não tenho noção, não? Eu falei, não, você não tem noção. Mas assim, vai vestida, né? Porque é um trabalho da igreja. Mãe, eu sei muito bom. Eu nem esperava que ela viesse de calça comprida, mas ela veio, né? Irmãos, Deus faz. E ela, as irmãs chegaram ali para mim e falaram assim, a tua filha está lá fora, está falando do amor de Deus. Está falando lá do amor de Deus. Quando terminou o trabalho, mãe, cuida dessa menina, ela só tem 18 anos, mãe. Vai atrás dela, vê onde ela mora. Queridos, a forma como Deus trabalha não é do nosso jeito, é do jeito dele. E nós precisamos confiar. Hoje eu estou com a minha filha Josuane, que também veio aqui ontem. Ela tem a promessa com 4 anos de idade que ela seria missionária. Foi a promessa que o Senhor me deu. Sabe quando foi se cumprir essa promessa? Ela com 34 anos. É no tempo do Senhor. E quem viu, viu ali como ela trabalha, como ela faz a obra do Senhor. E ela ficou maravilhada. Eu quero te dizer, lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.